Samila, eu sou neurologista e neurofisiologista. Eu fiz faculdade de medicina na cidade de Mossoró, né, onde fica o campo de medicina da UFERJ. Fiz residência de neurologia no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, e fiz residência de neurofisiologia, eletroneuromiografia, na USP, no Hospital das Clínicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos conversar sobre neuropatia diabética, né? Como eu faço a eletroneuromiografia, acaba que é uma patologia que eu vejo com bastante frequência, que às vezes outros colegas da própria neurologia acabam encaminhando também para mim para realizar o exame. Então, hoje a gente vai ter uma conversa, vou tentar ser bem prática e vamos combinar de vocês tirarem as dúvidas ao final, né? Eu não me incomodo se quiser parar a aula no meio, mas a gente pactuou aí deixar as dúvidas para o final. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, senhora, professora. Então, né? Eu peço para vocês irem falando, porque às vezes a gente fica até sem saber, como no Meet eu não consigo ficar vendo vocês, a imagem, né? Às vezes a gente fica até em dúvida se está sendo ouvida. Então, vez por outra, eu vou acionar vocês para confirmar que vocês estão aí, certo? Certo, combinado? professora. Tá, ok. Vamos lá, então. Bom, o tema sobre o qual nós estamos conversando hoje é de extrema importância e prevalência. Nosso país é o quarto país com maior número de pacientes diabéticos no mundo. A gente tem cerca de 387 milhões de pessoas com diabetes. Esse é um dado um pouquinho mais antigo, né? Mas gira em torno disso, 400 milhões de pessoas. No Brasil, 14 milhões de pessoas, sendo que muita gente, 46%, estimada a porcentagem de pessoas que desconhecem ter diabetes. E existem outros milhões de brasileiros que têm fatores de risco para desenvolver diabetes. 90% dos pacientes com diabetes são tipo 2 e 10% tipo 1. Quando a gente fala de diabetes, a gente tem que lembrar de complicações. Complicações macrovasculares e complicações microvasculares. Nas complicações macrovasculares, a gente tem principalmente a doença cerebrovascular, né, o AIT e o AVC, a doença arterial coronariana, a doença arterial periférica, e nas microvasculares, a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. A neuropatia diabética é a complicação microvascular mais comum que existe do diabetes e que causa um grande impacto na saúde pública por aumentar o número de internações, amputações e incapacidades. Então, hoje a gente vai discutir um tema de importância para a saúde pública, né? Quais são os fatores de risco para um paciente desenvolver a neuropatia diabética? Qual é o paciente que eu vou dizer? Esse paciente tem mais chance de desenvolver neuropatia, esse tem menos chance. Os dois principais fatores de risco são o tempo de doença e os níveis de hemoglobina glicada. Tem outros fatores de risco, né, como hipertensão arterial, hipertrigliceridemia, dislipidemia, obesidade, tabagismo, etilismo. E até mesmo a idade, pacientes mais velhos têm mais risco, e polimorfismos genéticos, né? Por isso que a gente, às vezes, vê pacientes que nem têm níveis de glicada tão altos, mas desenvolvem, também tem uma influência genética aí. Então, tempo de doença e níveis de hemoglobina glicada são os principais fatores de risco. Quando a gente fala da neuropatia, a gente tem que entender um pouquinho da fisiopatologia. Essa figura, ela é bem legal porque ela explica os vários mecanismos da doença, as várias formas através das quais a hiperglicemia consegue levar ao dano do neurônio, né? Aqui a gente tem vocês estão conseguindo ver a figura bem? Aqui a gente tem uma representação da medula, né? Aqui o corno anterior da medula, onde ficam os neurônios motores, e aqui o gânglio da raiz dorsal.
O que é que ele mostra nessa figura? Que o diabetes, ele causa dano ao nervo de várias formas. Ele causa isquemia, os AIDs, que são os produtos finais da glicação avançada e várias outras coisas que levam ao estresse oxidativo, causam esse processo de isquemia da vasa nervorum. Então, aqui ele mostra essa vasa nervorum comprometida, né, gerando isquemia, que contribui para a neuropatia. A gente tem também o processo de degeneração axonal, por isso que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas assim, a polineuropatia diabética clássica, ela é uma neuropatia axonal. Eu vou explicar um pouco mais na frente o que isso significa, mas é importante saber aqui que existe essa degeneração do axônio. A gente também tem redução na produção de proteínas importantes no funcionamento e na produção de substâncias importantes para o neurônio. Então, você tem uma redução da produção dessas proteínas e da expressão de alguns genes importantes, gerando dano oxidativo e disfunção mitocondrial. Por exemplo, a GAP43 e a beta-tubulina. A gente tem também desmielinização em casos mais graves e comprometimento do transporte nas células de Schwann. Então, é uma doença que é uma neuropatia axonal, mas que em casos mais graves vai ter características desmielinizantes. Aqui falando só um pouquinho, essa parte é um pouquinho mais complicada, mas eu trouxe só porque essa figura e essa aula que eu estou dando para vocês, eu me baseei principalmente num artigo do ano passado da Nature, que traz muito dessa fisiopatologia. A hiperglicemia, ela consegue lesionar o nervo de várias formas. Existe uma série de alterações no metabolismo dos lipídios e no metabolismo dos carboidratos. No caso do metabolismo dos lipídios, a gente tem uma saturação de acetilcoenzima A e uma conversão em acilcarnitina. Essa substância se acumula nas células de Schwann, causando degeneração axonal. A gente tem também um processo de fosforilação oxidativa e formação excessiva de espécies reativas de oxigênio, comprometendo o transporte no axônio, e também produção dos AIDs, que são os produtos finais da glicação avançada. Então, através da isquemia, através do dano às células de Schwann e da mielina, da degeneração axonal, do estresse oxidativo e do comprometimento também de proteínas envolvidas na produção de substâncias importantes para o neurônio, a gente tem esse dano. Aqui também a gente vê outra informação importante, que é o dano às fibras C. Quando a gente fala de nervo, de fibra nervosa, a gente tem fibras amielínicas, sem mielina, e fibras com mielina. As fibras amielínicas são as fibras tipo C, que são essas mais fininhas aqui. E elas são responsáveis por dor e temperatura. Essa parte toda parece muito, digamos assim, teórica, às vezes um pouco difícil. Eu vou tentar trazer agora um pouquinho para a prática. Vocês estão conseguindo me ouvir? Então, né? Sim, professora, tudo certo. Só confirmando aí que a internet não caiu. Vamos lá. Então, essa figurinha aqui, nessa figurinha aqui a gente tem lesão de várias partes, inclusive dessas fibras tipo C, que são as fibras fininhas amielínicas, certo? Como é que eu entendo isso na prática? Eu falei um monte de nome difícil aqui, como é que eu entendo isso na prática? Seu José chega para você no posto de saúde, relatando que está com muita dor em agulhada nas pernas. É o que a gente chama de clínica em burn fit, como se fosse uma queimação e umas agulhadinhas nos pés. Isso pode ser, esse comprometimento, essa dor neuropática e esse comprometimento da dor e da temperatura, isso pode ser lesão de fibra amielínica. Por que isso é importante? Isso pode ser um quadro inicial de polineuropatia diabética, que não vai ser visto nos exames tradicionais e nem na eletroneuromiografia.
eu faço a eletroneuromiografia e muitas vezes o paciente vem, faz o exame e o exame dá normal, e eu percebo que aquele paciente tinha características que podem ser de uma neuropatia de fibras finas. Então, às vezes, eu escrevo essa observação. Eletroneuronormal não exclui neuropatia, porque a gente vive numa época em que o exame complementar deixou de ser complementar e passou a ser a coisa mais importante. Se você não entender o que é que o exame é capaz de ver, o que é que o exame não é capaz de ver, você vai acabar comendo bolo no diagnóstico. Então, assim, nesse quadro mais inicial, o seu José tem uma lesão de fibras finas amielínicas. Nessa fase, a eletromio é normal. Alguns exames, como biópsia de pele, podem avaliar a densidade dessas fibras nervosas intraepidérmicas, mas isso é uma coisa que a gente não tem na nossa prática, só tem em grandes centros, e até em grandes centros é difícil. Então, a informação é, fibras tipo C vão dar essa clínica, essa queimação, essa dor em agulhada, vão comprometer a capacidade de sentir temperatura e a sensibilidade dolorosa. E depois, a gente vai ter a evolução para a lesão axonal sensitiva. Sonho começa a ser lesionado, aí sim a gente tem alteração do exame da eletroneuromiografia. Depois, a gente tem uma lesão axonal motora, numa fase já mais avançada. Geralmente, uma lesão motora dos músculos mais distais, né? Músculos do pé, músculos da mão. E aqui a gente começa a ter uma queda da amplitude motora na neuropatia diabética. E em fases mais avançadas, começa a comprometer também a mielina, começa a ter também desmielinização. Deu para entender mais ou menos isso aqui? Que todo mundo calado. Deu sim, professora. Tá, se alguém não tiver entendido, talvez até seja interessante perguntar agora, mas eu só quis explicar assim, que a coisa tem uma ordem, né, mais ou menos, e que o exame normal numa fase inicial não exclui a presença de neuropatia com acometimento de fibra fina. Aqui eu vou trazer só um pouquinho de neurofisiologia para entender como é que o exame é feito, porque achei interessante relacionar a fisiopatologia com o exame complementar. Como é que funciona a eletroneuromiografia? Você tem um estímulo elétrico, você dá um choquinho, né, no nervo, um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico gera um potencial de ação do nervo. E os potenciais de ação de vários nervos juntos vão gerar um potencial composto. Vou tentar explicar aqui no próximo slide. Você tem aqui vários neurônios, né, vários axônios, que vão gerar potenciais de ação. E, no fim, esses potenciais, a máquina vai interpretar isso, vai somar e vai gerar um potencial de ação composto. No diabetes, a gente tem uma polineuropatia axonal. Os axônios, eles começam a degenerar, né, alguns morrem, né, esse processo de degeneração axonal. Então, nem todas as respostas, alguns não têm resposta, né? Alguns não geram potencial de ação. Por consequência, o potencial de ação final vai ser menor. Esse aqui é maior, esse aqui é menor. A amplitude final vai ser menor. Então, quando você tem uma doença como a neuropatia diabética, pela fisiopatologia da degeneração axonal, isso vai se refletir no exame como uma queda da amplitude. Primeiro do potencial sensitivo e depois do potencial motor. E isso aqui é um exemplo de doenças como, por exemplo, o Guillain-Barré, que é uma doença desmielinizante, mas em fases avançadas do diabetes a gente também pode ter algumas dessas características. Isso aqui é a bainha de mielina, as células de Chivan formando a bainha de mielina. Numa lesão desmielinizante, a gente vai ter queda da velocidade. Então, o tempo, a latência para a formação do potencial vai aumentar, por consequência, esse potencial vai ficar disperso, vai ficar com a duração maior, com a velocidade menor. É meio complicado, vocês não precisam aprender tudo isso, mas é só para entender assim,
Para que é que eu tenho que aprender fisiopatologia? Onde é que isso se encaixa na vida real, né? A gente tem essa fisiopatologia bem demonstrada no exame complementar. Agora vamos entender um pouquinho essa figura aqui. Essa figura é muito importante porque ela explica para a gente como é a evolução de uma polineuropatia diabética clássica, certo? O que é que vocês estão vendo aqui nessa figura, assim, a cor, o que é que está pintado, o que é que vocês estão vendo nessa figura? Dá para ver uma distribuição em bota, né? Parece uma botinha, né? Mas essa bota, ela é cinza mais escuro aqui embaixo e ela é cinza mais claro aqui no joelho, certo? Isso, professora. E na mão também é um cinza mais claro, né? O que é que isso aqui quer dizer? No início, a doença, ela acomete mais os pés e a parte mais distal das pernas. Por quê? A polineuropatia diabética é uma polineuro comprimento dependente. Ou seja, ela afeta primeiro os axônios mais longos dos membros inferiores. E com o passar do tempo, é que ela começa a acometer a parte mais alta do membro inferior e os membros superiores. Então, quando o paciente, seu José, chega para você dizendo que a mão dele está dormente, então pode ter certeza que a parte do joelho também já está comprometido. Geralmente, quando chega no joelho, começa a comprometer a mão. E é importante saber isso? É muito importante para a gente ter mais convicção do diagnóstico. Se o paciente está dizendo para você que está dormente aqui no ombro e o joelho está normal, não faz sentido, porque a doença, a fisiopatologia dela segue um caminho. E esse caminho é o quê? É comprometer primeiro perna, para depois subir para o joelho. Quando começa a subir para o joelho, começa a acometer as mãos até os punhos. Se está acometendo aqui em cima, ou não é neuropatia diabética, ou ela já está muito grave. Deu para entender? Deu sim, professora. Vamos lá. Eu fiz a patologia, eu acabei já misturando um pouquinho com a clínica, então vamos falar de apresentação clínica. É uma doença que vai causar sintomas negativos e positivos. Então, o paciente vai chegar para você se queixando que as pernas estão formigando, está tendo um farnezinho, um formigamento, uma agulhada nas pernas, desestesias, que são sensações desagradáveis, como essa sensação de agulhada, queimação. A dor neuropática clássica, né, que geralmente é uma dor em choque. A lodinha, que há um estímulo que a priori não era doloroso, por exemplo, um estímulo tátil, toque de algum objeto, ele começa a sentir dor, um estímulo que a priori não era doloroso. E uma hiperalgesia, né, estímulos dolorosos menores começam a causar dores muito intensas. Ele também sente dormência, hipoestesia térmica, dolorosa e vibratória, que é, né, a dormência. Então, sintomas negativos, que é mais a dormência, e sintomas positivos, formigamento, choque, agulhada, dor. Seguindo essa distribuição que a gente comentou agora, né? Primeiro pé, depois perna subindo, e depois que vai para as mãos. Só reforçando então o que a gente já conversou, pode falar. Licença, porque a Tereza perguntou se pode haver também coceira, prurido. Prurido? Olha, pode fazer parte com uma desestesia, mas assim, para ser sincera, não é uma manifestação habitual, não, da neuropatia. Prurido não é uma manifestação clássica de neuropatia diabética. Agora, o paciente, às vezes, ele sente sensações estranhas e tem dificuldade para descrever, sabe? Tipo, o formigamento ele pode confundir com coceira. Mas, assim, o paciente não é um diagnóstico diferencial importante de prurido, não. Vamos lá. Acho que se vocês quiserem interromper, podem ficar à vontade, viu? Porque acho que às vezes a pessoa tem uma dúvida na cabeça e acaba esquecendo ao final. Samila,
Então, Pode falar. Esses sintomas positivos, eles tendem a vir aparecer depois dos sintomas negativos ou não tem muito isso? Não tem muito isso não, porque, por exemplo, a fibra mielínica, quando ela é acometida, ela já pode gerar alguns sintomas positivos desde o início. Não necessariamente, eles geralmente vêm concomitantemente. Obrigada. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essas características importantes da doença. Como eu já falei, é comprimento dependente, né? Ela segue uma ordem. Ela é uma doença crônica. Olha, isso parece uma coisa meio óbvia, mas quando a gente está na frente do paciente na vida real, não é. Eu vou dar um exemplo. Esses dias, antes de ontem, eu atendi um senhor que estava com muita dormência e formigamento nas pernas, desequilibrando. Ele era diabético, o colega achou que pudesse ser uma neuropatia diabética. Só que, assim, ele estava com 22 dias de queixa e já estava super desequilibrado, já estava com fraqueza, com uma dormência muito proeminente, ou seja, 22 dias é um quadro agudo, subagudo. A polineuropatia diabética clássica, ela é crônica. Ela é crônica, é uma coisa de anos de evolução, né? Meses de evolução, não é uma coisa de poucos dias, poucas semanas. Ela é simétrica, ou seja, quando eu examino o paciente ou quando eu faço eletroneuromiografia, o lado direito é mais ou menos tanto acometido quanto o esquerdo. Se o paciente diz que só o lado direito está acometido ou que começou do lado direito e depois de muito tempo é que foi para o esquerdo, isso não deve ser uma polineurodiabética clássica, isso deve ser uma outra doença, que são as mononeuropatias múltiplas. Axonal é aquilo que eu já comentei. Quando você pede uma eletroneuromiografia, você quer várias informações de quem está fazendo o exame. Uma delas que você quer é saber se a doença é axonal ou desmielinizante. E isso ajuda muito. Eu vou explicar mais na frente o porquê, mas saber se a doença é axonal ou desmielinizante ajuda você a encaixar a doença num diagnóstico. E a polineuropatia diabética é uma doença de predomínio sensitivo. Ninguém começa uma neuropatia diabética clássica, né? A gente está falando aqui do clássico, da polineuropatia clássica, com fraqueza nas pernas. É uma doença que só vai dar um comprometimento motor em fases avançadas, e esse comprometimento ele é mais distal, mais do pé, da mão. Se você tem um paciente que está com fraqueza da coxa, dos braços aqui, isso não é neuropatia diabética. Então, comprimento dependente, crônica, simétrica, axonal de predomínio sensitivo. Aquilo que a gente tinha mostrado, né? Quando chega nos joelhos, começa a acometer as mãos até o nível dos punhos. Red flags, bandeiras vermelhas, né? Uma coisa que a gente escuta muito em artigo, em congresso, em livro. Quando é que eu devo acionar a luzinha vermelha e pensar, opa, talvez isso não seja uma polineuropatia diabética clássica? Quando eu tenho essa apresentação aguda ou subaguda, né? Principalmente se for menos de 8 semanas, a pessoa não vai estar com fraqueza ou com muita queixa sensitiva, assim, de evolução tão rápida, geralmente. Quando o predomínio é motor, né? Se é uma doença de predomínio motor, isso, ou seja, é muito mais fraqueza do que a queixa sensitiva, isso também não deve ser neuropatia diabética, polineuropatia diabética clássica. Quando não é comprimento dependente, ou seja, tá acometendo já as coxas rapidamente, começa a comprometer a região superior do braço quando nem chegou nos joelhos, ou seja, não segue aquele padrão, né, do desenho, e quando é uma doença assimétrica, o lado direito não está igual ao lado esquerdo. Como é que a gente vai fazer o exame físico, a avaliação sensitiva do paciente com neuropatia diabética? Eu não vou falar do exame neurológico completo aqui, mas a gente vai falar só sobre essa parte de sensibilidade, que é o mais importante
na avaliação da neuropatia diabética no dia a dia do consultório da UBS. Então, primeiro, teste com monofilamento de 10 gramas. Esses são os monofilamentos, ou estesiômetros, e esse laranjinha aqui, de 10 gramas, ele testa a sensibilidade protetora. Ou seja, se o paciente tem a capacidade de reconhecer que alguma coisa está furando ele, que é algo importantíssimo para evitar ulceração, para evitar até evolução para amputação, né? Então, se o paciente não sente esse monofilamento estesiômetro laranja, ele tem uma diminuição ou ausência da sensibilidade protetora, o que predispõe a ulcerações. Esses são os pontos que a gente deve testar. Então, o monofilamento deve ser posicionado dessa maneira, e esses são os pontos que devem ser testados. Aqui, 3 pontos aqui nos dedos, 3 na parte mais superior da superfície plantar, 2 no meio e 1 aqui no calcanhar, e outro aqui no dorso, entre o primeiro e o segundo dedos. Então, isso aqui enfim, para avaliar se tem perda de sensibilidade protetora, caso o paciente não sinta esse monofilamento. Você deve encostar e fazer uma pressãozinha por um tempo em torno de 2 segundos, mas não deixa encostar o fio todo, é só a pontinha do fio, igual tá nessa figura aqui. Lembrar que, assim, isso aqui vai estar normal em fases iniciais da neuropatia. Então, no nosso dia a dia, é importante para rastreamento, é super importante. Mas a gente não deve achar que o paciente, por ter essa avaliação normal, não tem neuropatia. Às vezes, ele já tem queixas mais sutis que são, sim, de neuropatia diabética. As outras avaliações são o teste com palito para avaliar a sensibilidade dolorosa, né? Aperta com palito para ver os pontos em que ele tem diminuição ou não da sensibilidade. Teste de temperatura com tubos de água quente e fria ou com objeto metálico frio e teste do diapasão. Então, aqui nessa foto, o palito ele testa a sensibilidade dolorosa. A sensibilidade dolorosa, ela é conduzida principalmente pelas fibras finas. Então, se o paciente tem perda de sensibilidade dolorosa, eu penso em comprometimento de fibra fina. Esse aqui é o diapasão. O diapasão que a gente usa, que a gente vê lá na UFES no ambulatório, a gente faz isso nos pacientes. O diapasão, ele é de 128 Hz e ele é um instrumento que testa a vibração. Nesse teste eu aciono o diapasão e observo se o paciente sente a vibração e por quantos segundos. E esse aqui, ele está colocando o dedinho do paciente para cima e para baixo para avaliar a propriocepção, que é para ver se o paciente tem a capacidade de olhos fechados, de dizer se o dedo está para cima ou para baixo. Ou seja, reconhecer a posição das partes do seu corpo, mesmo de olhos fechados. Isso aqui, o diapasão, e isso aqui, a propriocepção, são fibras grossas que fazem essas funções. Tato, né, com algodão também é fibra grossa, e o palito é fibra fina. O instrumento quente ou frio também é fibra fina. Aqui só mostrando algumas características, né, o paciente com pé diabético, que é uma situação decorrente tanto da lesão vascular periférica como da neuropatia, com perda da sensibilidade protetora, ele pode desenvolver as ulcerações, né, fissuras, ulcerações, tudo isso. E é importante a gente conhecer, saber, quando a gente fala de neuropatia diabética, o mais comum é a polineuropatia, ou seja, vários nervos acometidos juntos e de forma simétrica. Polineuropatia significa isso, vários nervos acometidos juntos e de forma simétrica. Mas existem outras coisas na neuropatia diabética, além da polineuropatia. Essa figurinha aqui, eu coloquei a referência bibliográfica no final, ela é uma figura desse artigo do ano passado da Nature, sobre neuropatia diabética. Aqui a gente tem 4 apresentações mais comuns da neuropatia diabética.
Então, vamos para essa... Conseguem ver as figuras? Sim, professora. Pronto. O que é que a gente está vendo nessa figura A, assim, de forma... Qual é o padrão que a gente está vendo nessa figura A? O que é que a figurinha está querendo mostrar? Aquele padrão, né? Bota e luva. Isso, perfeito. O padrão bota e luva, que é o padrão clássico da polineuropatia diabética. Polineuropatia. Nessa figura B, ele quer mostrar outra coisa. Alguém arrisca o que possa ser? Eu acho que é a assimetria, né? Isso, assimetria, muito bem. Aí, isso aqui é um exemplo que, na neuropatia diabética, eu não estou falando da polineuropatia diabética, eu estou falando da neuropatia de um modo mais geral, né? Eu também posso ter plexo-radiculopatia. Posso ter uma coisa chamada amiotrofia diabética, que é uma situação em que o plexo lombosacral, por um processo de autoimunidade, ele sofre uma lesão, gerando fraqueza assimétrica e mais proximal. Então, isso aqui já é uma história completamente diferente da figura A, que também pode ser por diabetes, mas aí já é uma coisa mais para especialista, e é uma situação em que o paciente fica com um comprometimento, fraqueza mais proximal, realmente, né, dos músculos do quadril, da coxa. Essa figurinha, essa partezinha aqui, ele... Como é? Pergunta. Professora, essa daí é a mesma coisa que neuropatia motora proximal? Digamos, é porque, assim, neuropatia motora proximal é um termo muito vago, assim, sabe? A gente não costuma usar muito ele, não. É porque isso aqui é uma plexopatia. Não é um nervo, não é. Quando eu falo neuropatia motora, tá parecendo que é um nervo só. E o plexo, na verdade, é um conjunto de nervos, entendeu? Assim, quando você vai ver, tem até um artigo da Federal Fluminense, que ele fala neuropatia motora, não sei o quê, mas neuropatia motora proximal é um termo muito vago. Que você não. Neuropatia de que nervo? Aí, aqui. É o plexo, não é um nervo só isolado, entendeu? Entendi. Mas talvez em alguns artigos eles enfim, queiram se referir a isso, mas eu acho um termo vago. Tá certo. É porque eu acho que eu tinha visto no CES, se eu não me engano. Esse como um sinônimo, assim, mas eu entendi. E ele é reversível mesmo? Ele o quê? Esse processo, ele pode ser revertido? Sim, pode ser feito tratamento, enfim, com algumas medicações voltadas para o controle da autoimunidade, controle do diabetes, pode sim reverter. Obrigada, professora. Aqui, na figura C, ele está mostrando mononeuropatias. Alguém arrisca quais são os nervos que ele está mostrando nessa figura? Nervo medial, o radial, o pulpítil lateral embaixo. Então, vamos lá. Né, talvez. Esse aqui é o fibular. Esse aqui da perna é o fibular. Por quê? Esse é o território, isso aqui é a parte do dorso, né? Do dorso do pé e da parte mais anterior. Porque o paciente que tem diabetes e algumas outras doenças, ele tem mais suscetibilidade a neuropatias por compressão. E esse nervo aqui, ele é comprimido na cabeça da fíbula. Então, isso aqui é neuropatia do fibular. Esse aqui, ele tá com a mão, imagine que ele tá com a palma da mão, pode dizer. Isso aí é comum que cause síndrome do túnel do carpo e do tarsal? Sim, pronto, aí vamos lá. Sim, vou responder a sua pergunta. Esse aqui é o nervo mediano. Tá conseguindo ver a setinha? Sim, senhora, professora. Pronto, isso aqui é a síndrome do túnel do carpo, que você perguntou. Esse aqui.
Síndrome do túnel do tarso é uma doença muito, muito rara na prática clínica, assim. É uma coisa que as pessoas, enquanto eu vejo 3 túneis do carpo por dia, eu vejo 1 túnel do tarso por ano. Porque túnel do tarso é uma coisa muito rara, tanto que ele não coloca, assim, tanto nessa figura. Túnel do tarso geralmente está relacionado a pessoas que às vezes usam calçados que comprimem o nervo tibial, enfim, não é tão comum, mas também é um exemplo, assim, você está correto na sua colocação, é um exemplo de mononeuropatia, mas o túnel do carpo é muito mais frequente tanto no paciente diabético como nos outros, né? Aqui ele colocou só as figurinhas mais comuns, certo? Mas tem vários. Professora, e e na aqui... cabeça? Poderia Pronto, pensar em nervo craniano? Isso, exatamente. Que a gente vai falar aqui no próximo slide. Isso aqui fui eu que coloquei, um fake. É o comprometimento de nervos cranianos, como, por exemplo, o terceiro nervo, que é o nervo mais comumente acometido na neuropatia diabética. E esse dedinho aqui, o quinto dedo e a metade do quarto, alguém lembra o que é? É o nervo ulnar. Isso, é o nervo ulnar. O nervo ulnar, ele pode ser comprimido em vários trajetos, mas, assim, geralmente o mais comum é no cotovelo, né, no túnel cubital no cotovelo. Então, aqui nervo ulnar, aqui mediano, túnel do carpo, aqui fibular e aqui nervos cranianos. É só uma representação esquemática, né? E essa figura aqui, essa figura D, o que será que ele está querendo mostrar? A neuropatia autonômica. Isso, muito bem. Ele quer mostrar a neuropatia autonômica. Então, um paciente que tem diabetes, ele pode, por exemplo, infartar e nem sentir, porque por ter comprometimento dessa inervação cardíaca, né, ele pode sentir constipação, diarreia, empachamento, ele pode ter alterações de bexiga, alterações urinárias, disfunção esfincteriana, hipotensão ortostática, né, cai a pressão quando o paciente fica de pé. Então, tudo isso faz parte do comprometimento das fibras autonômicas. Aqui, só falar um pouquinho de paralisia de nervos cranianos, certo? Seu João, 56 anos, chega para você no pronto-socorro com esse olhinho direito aqui. O olho dele tá virado para baixo e para fora. Ele não está conseguindo olhar para o meio, ele não está conseguindo olhar para cima. O que está agindo aqui é só o músculo reto lateral e oblíquo superior. O que é que esse olho quer dizer? Esse olho significa uma paralisia de terceiro nervo craniano. E aí eu trouxe só uma informação legal que eu demorei muito tempo, assim, só fui aprender na residência, não sabia na faculdade, né? O paciente que tem um terceiro nervo craniano, ele pode estar com a pupila preservada ou dilatada, pupila midriática, né? Por quê? O terceiro nervo, ele é responsável pela inervação da pupila. Só que as fibras da pupila, elas são mais externas. Então, isso aqui é uma figurinha de um aneurisma que está comprimindo de fora para dentro o terceiro nervo craniano. E já isso aqui é uma representação do que acontece no diabetes, que é o quê? Uma isquemia da vasa nervorum, ou seja, o problema é de dentro para fora. Como o problema é de dentro para fora, ele não pega essas fibras aqui mais externas, que são as fibras parasimpáticas da pupila. Então, pupila tá ok, significa que o problema é interno, é de vasa nervorum, um problema de isquemia, diabetes, outras causas de isquemia. Se a pupila está comprometida, é um aneurisma, um tumor, alguma coisa que vem de fora para dentro comprimindo o nervo. Deu para entender aqui, né? Isso é importante, assim, para não achar que o paciente é diabético, tem uma paralisia, a gente acha logo que é do diabetes. Não, tem que lembrar que tem várias outras causas
e que se tiver pupila acometida, você tem que pensar logo na possibilidade de aneurisma. Aqui só uma figura do caminho que o terceiro nervo faz, ele passa aqui no núcleo rubro, na substância negra, sai no sulco interpeduncular e passa aqui perto de várias artérias, cerebelar superior, cerebral posterior, comunicante, passa aqui no seio cavernoso, só para mostrar que qualquer problema, aneurisma, trombose, qualquer coisa que aconteça nesse caminho aqui pode gerar terceiro nervo craniano. Mas na prática clínica, um diagnóstico muito comum, se a pupila estiver normal, é neuropatia diabética, né? Terceiro nervo por diabetes. Deu para entender? Eu sim, professora. Alguém riu aí como se dissesse assim, meu Deus, não entendi? Mas, enfim, é só explicar realmente que o terceiro nervo craniano é um dos achados da neuropatia diabética. Outros nervos cranianos podem ser acometidos, né, como, por exemplo, o sexto, mas o mais comum mesmo é o terceiro. Aqui, vamos falar sobre uma coisa importante que são os diagnósticos diferenciais, mas aqui eu vou falar só dos diagnósticos diferenciais da polineuropatia diabética clássica, que é o que vocês vão ver mais como médicos clínicos do pronto-socorro na UBS, né? Aqui é importante a gente aprender a colocar as doenças dentro de suas gavetas, entender onde é que cada uma se classifica para poder estabelecer o diagnóstico diferencial. Então, assim, quando a gente fala de polineuropatia, eu divido elas em agudas, subagudas ou crônicas, certo? Aguda e subaguda vão ser doenças geralmente mais graves, como, por exemplo, um Guillain-Barré, que pode ser desmielinizante ou axonal, uma porfiria aguda, uma intoxicação aguda, alguma coisa geralmente mais grave, né? Enquanto que quando eu falo de polineuropatias crônicas, eu tenho vários outros diagnósticos. Então, vamos supor que o paciente tem dormência, formigamento, você suspeita de polineuropatia, solicita uma eletroneurografia, se possível, se não estiver disponível, você vai só com a clínica. Se você tiver um eletromio, a eletromio ela vai lhe dizer se a doença é axonal ou desmielinizante. Ou ela pode ser também mista, pode ter os dois componentes, mas vai predominar um. Se a polineuro for axonal, ou se o predomínio for axonal, eu vou encaixar na gaveta das doenças tóxico-metabólicas. Então, se o paciente tem essa clínica, dormência, parestesias, hipoestesia, pode ter até algumas atrofias, algum comprometimento motor, mas só que mais distal, né, de pés e de mãos, principalmente. Em fases mais graves, pode acometer também músculos da perna, mas geralmente são músculos mais distais. Então, se é crônica e se é axonal, eu tenho que colocar no grupo das tóxico-metabólicas. Álcool, toxinas, medicamentos, hipotireoidismo, hipovitaminose, como, por exemplo, hipovitaminose de B12, hepatites, HIV e o diabetes. Então, primeiro, você se pergunta, é um problema com menos de 8 semanas ou com mais de 8 semanas? É um problema de meses, de anos. É axonal ou é desmielinizante pela eletroneuromiografia, né? Se for axonal ou predomínio axonal, você vai encaixar nesses diagnósticos diferenciais aqui. Doença renal crônica, hepatopatia também pode causar. Tem vários, mas, enfim, causas tóxico-metabólicas. Deu para entender esse? Sim, professora. Porque se for desmielinizante, aí você vai pensar principalmente nas doenças imunomediadas, que são doenças mais raras, não vem ao caso agora. Recomendações de screening. A Associação Americana de Diabetes recomenda fazer o screening da neuropatia diabética no diabetes tipo 2, já o diagnóstico e depois anualmente. E no diabetes tipo 1, 5 anos após o diagnóstico e depois anualmente. Como é que você vai fazer isso? Com questionários,
Assim, na prática clínica a gente não usa muito questionário, mas existem esses questionários. E com exame físico, com o uso do monofilamento, para ver se o paciente tem sensibilidade preservada naqueles pontos. Prevenção. Controle glicêmico, exercício físico de rotina e nos pacientes que têm indicação à cirurgia bariátrica também pode evitar a progressão para a neuropatia diabética. O controle glicêmico, já vários estudos grandes mostraram que um controle glicêmico muito rigoroso, ele não é tão benéfico no diabetes tipo 2. É mais efetivo principalmente no diabetes tipo 1. De todo modo, o controle glicêmico e exercício físico de rotina são essenciais. Tratamento. Querem perguntar alguma coisa até aqui? Professora, no slide a senhora colocou cirurgia bariátrica e interrogação. É porque assim, cirurgia bariátrica não é uma... É porque os estudos não são bem unânimes em dizer que ela de fato previne... A pergunta que os estudos grandes sobre isso fazem é: eu tenho um paciente com diabetes, e eu pego um grupo de pacientes com diabetes que faz cirurgia, que tem indicação, obviamente, né, que tem obesidade, aqueles que operam e aqueles que não operam. Aqueles que operam evoluíram menos com neuropatia diabética. Então, alguns estudos mostram que evoluíram menos com neuropatia diabética. Só que é um tema polêmico, porque a própria cirurgia bariátrica, ela pode vir acompanhada de algumas complicações, como, por exemplo, as hipovitaminoses, e por isso gerar polineuropatia. Mas, de um modo geral, é um procedimento que, quando bem indicado, pode prevenir complicações do diabetes, inclusive a neuropatia. Certo, obrigada. Samila, a minha dúvida é, tipo, quando eu pedi a eletroneuromiografia, quando o paciente já tem essas alterações, tipo, tanto sintomas positivos quanto alterações, no exame físico, a gente já deve solicitar? Assim, vamos lá. Se você olhar no livro, a rigor, se o paciente tem diabetes e tem um exame físico, assim, inequívoco, que tem um quadro bem clássico, aquela dormência em bota e luva, a dor neuropática, você, em teoria, nem precisaria fazer o exame. Você poderia dar o diagnóstico só com a clínica, desde que você excluísse outras condições, como alterações da tireoide, hipovitaminose, fazer uns exames de sangue básicos, né? O que é que você pede, geralmente? Hemograma, função renal, vitamina B12, ácido fólico, sorologia para HIV, para hepatites tipo B e C, para sífilis. Você faz esse apanhado, faz o screening básico para investigação de polineuropatia. Então, só um quadro clássico, muitas vezes nem precisa. O exame, ele é indicado principalmente quando você tem dúvida no diagnóstico. Então, o paciente tem algum sintoma que você fica na dúvida se é realmente uma neuropatia diabética, ou quando você quer saber realmente, digamos assim, a gravidade, né, se é uma polineuro mais leve ou mais grave. Mas se você for olhar no livro, matematicamente falando, muitos casos nem tem indicação formal de exame, dá para diagnosticar só com a clínica. Obrigada. Deu para entender, né? Agora, sim, na prática, no dia a dia, a maioria se o paciente já tem sintomas, porque, assim, formigamento, às vezes, é uma questão muito subjetiva. Uma questão muito subjetiva. Vou falar agora fora do livro, certo? Porque o livro vai dizer para você que muitas vezes não precisa pedir. Vou falar fora do livro. Se é um paciente realmente que está bem claro que é pelo diabetes, eu já investiguei outras causas de polineuropatia, ele não tem outras causas, eu não peço, eu seguro um pouco. Agora, muitas vezes, a dormência é uma questão muito subjetiva, o formigamento, às vezes, deixa dúvida. Às vezes, o paciente não consegue falar para você exatamente o que sente, não consegue descrever, o exame físico não consegue ser tão fidedigno, e aí a gente acaba
pedindo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz um exame num senhor que ele estava com muito formigamento, muita sensação de dormência, mas assim, ele estava muito ansioso, o padrão não batia muito, porque ele dizia que as coxas estavam dormentes, então, enfim. E aí o exame dele foi completamente normal. Então, assim, às vezes na prática não é tão simples você conseguir compreender plenamente o que o paciente está sentindo, entendeu? Por isso que na prática o pessoal acaba pedindo muito. Vamos lá. Só mais uma informação. O certo, para caso... Se você for pedir, o certo é pedir 4 membros. Por quê? Para você ter certeza que é uma polineura de padrão comprimento dependente, você tem que saber se as pernas estão piores do que os braços, né? Você tem que avaliar, de fato, os 4 membros para, de fato, descrever se é um padrão clássico de neuropatia diabética. Então, se for pedir eletromiografia para polineuropatia, o ideal é pedir 4 membros. Falando um pouquinho de tratamento agora. Bom, os 3 pilares do tratamento são o controle da glicemia, modificações de estilo de vida e tratamento da dor neuropática. Olha, a primeira coisa que eu queria falar aqui é sobre modificação de estilo de vida. Tem estudos grandes e bons mostrando que mudar a alimentação e praticar exercício físico regularmente consegue melhorar, inclusive, a capacidade de regeneração do nervo. Então, não é à toa que muitas vezes a pessoa que faz a bariátrica não é só pela bariátrica em si, mas uma pessoa que tem toda uma modificação do estilo de vida que melhora essa capacidade regenerativa do nervo e melhora a dor neuropática. Isso é comprovado. O controle da glicemia também é importante no tratamento, mas acaba que os estudos mostraram melhor resposta no diabetes tipo 1 do que no tipo 2. O que você tem que fazer é tratar a síndrome metabólica como um todo. Então, a fisiopatologia da neuropatia diabética envolve também lipídio, envolve o metabolismo dos lipídios, beta-oxidação, então tem que tratar também colesterol alto, tem que tratar tabagismo, obesidade, a síndrome como um todo. E o tratamento medicamentoso com medicamentos para dor neuropática. Quando a gente fala de tratamento da dor neuropática, quais são os remédios de primeira linha, as medicações de primeira linha? Os anticonvulsivantes, gabapentoides, que são os ligantes alfa-2 delta dos canais de cálcio, a gente vai falar sobre eles. Os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que são os duais, e os antidepressivos tricíclicos. É isso que está escrito em qualquer livro, texto ou artigo mais moderno sobre neuropatia diabética. Essas são as 3 classes de primeira linha. Vou falar um pouquinho sobre cada uma. Então, os anticonvulsivantes, né, os ligantes alfa-2 delta, são a gabapentina e a pregabalina. Geralmente, a gente começa... Por exemplo, eu quero começar a gabapentina. Lembrar que se o paciente for idoso, você tem que ter mais calma, começar mais devagar. A gabapentina, geralmente, para ela ter um efeito desejável, você tem que estar usando pelo menos 300 miligramas de 8 em 8 horas. Mas no idoso, você pode começar com 300 miligramas à noite, depois de uma semana passar para 312 em 12, e depois de mais uma semana, 8 em 8. Então, vai aos pouquinhos aumentando, né? A pregabalina... num idoso, né, também a gente começa com 75 à noite, depois aumenta para 75, 12 em 12, geralmente eu vou até 300 miligramas dia, mas pode ir até mais. E lembrar, assim, que ele pode causar confusão, tontura, são remédios bons, e geralmente são medicações bem seguras. Mas no idoso tem que ter cuidado, orientar que a dose tem que ser devagar, e que se ele tiver tontura e confusão mental com doses mais altas, tem que voltar para a dose anterior ou até parar. Duais. Os duais, a duloxetina já comprovou em vários estudos ser uma excelente medicação. A gente tem a duloxetina e a venlafaxina, mas para neuropatia,
a duloxetina acaba sendo uma excelente opção. Assim, até mais bem estudada na neuropatia do que a Avenla. Pode causar fadiga, náuseas, insônia, tontura, aumento leve da PA. De um modo geral, também é uma medicação boa, bem tolerada. Geralmente a gente começa com 30 miligramas, um comprimido ao dia, e depois aumenta para 60. Esses são os remédios mais modernos e mais usados no dia a dia para dor neuropática, né? GABA, pregabalina, duloxetina. E os antidepressivos tricíclicos, né? Amitriptilina, nortriptilina, desipramina. Os tricíclicos, principalmente a amitriptilina, já mostrou ser muito eficaz no controle da dor neuropática. É um excelente remédio para dor neuropática. Qual é o problema dos tricíclicos? Eles aumentam peso, eles dão sonolência, boca seca, em idosos, principalmente, dão perda de memória. Então, eles têm muitos efeitos colaterais, mas isso em doses mais altas, geralmente doses acima de 50 a 75 miligramas. Em doses baixas, aí até 50, esses efeitos são menores. Pode usar também a NOI, a desipramina, mas a maioria dos estudos é com a amitriptilina. Então, aqui é uma tabelinha explicando assim, você confirmou que o paciente tem neuropatia diabética, está com aquela dor em choque, em agulhada, e quer escolher uma medicação, certo? O que é que tem de medicação de primeira linha? Você tem que pensar o seguinte, eu vou escolher o medicamento dependendo do meu paciente. Vou dar um exemplo. Meu paciente é um idoso, já tem uma queixa de perda de memória, então é melhor evitar amitriptilina, é melhor escolher ou duloxetina ou gabapentina para gabalina em dose baixinha. Meu paciente é uma mulher de 50 anos que está tá com depressão, está com muita dor no corpo associada, duloxetina seria uma boa opção, porque ela é um antidepressivo, potente, seguro, e que atua também na dor no corpo, atua na fibromialgia, por exemplo, né? E a amitriptilina pode ser uma excelente opção numa pessoa que não tem muitas contraindicações a ela e que não tem muito dinheiro, porque a amitriptilina é dada pelo SUS, enquanto que o problema da duloxetina, prega e GABA é o custo mais alto, né? A GABA até é dada na farmácia de alto custo, mas às vezes é difícil conseguir. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Já estão ficando sem fôlego, já estão ficando sem ânimo já. Vamos lá. Então, você tem que escolher uma dessas classes, né? Anticonvulsivantes, duais ou antidepressivo tricíclico, a depender do seu paciente. Quanto é que ele pode pagar, quais são os efeitos colaterais que ele pode tolerar, a posologia, né, que ele pode aceitar. Se o paciente, você começou uma dessas medicações, chegou numa dose boa, e o paciente não está melhorando nada, considere trocar por outra terapia de primeira linha. Agora, se o paciente teve algum efeito, um efeito parcial, você pode considerar combinar diferentes terapias, né? Lembrando que, assim, você não é legal, não é bom misturar antidepressivo tricíclico com dual, porque aí você tem risco de síndrome serotoninérgica e alguns efeitos colaterais. Você poderia, por exemplo, combinar uma pregabalina ou gabapentina com um tricíclico ou com um dual, mas combinar 2 antidepressivos pode ter alguns problemas de efeitos colaterais. Sempre evitar opioides analgésicos, ou prescrever só realmente quando for extremamente necessário, porque às vezes acaba gerando dependência e não tem um efeito bom a longo prazo, né? Lembrando que todas essas medicações aqui vão demorar um pouco a fazer efeito, então tem que explicar para o paciente que vai demorar umas 2, 3 semanas para começar a fazer um efeito bom. Samila, e a carbamazepina, você costuma usar? E seria possível, tipo, combinar a carbamazepina com a amitriptilina, pensando no paciente do SUS? Lígia, assim, carba também pode ser usada. Carba é uma medicação também boa para dor neuropática, mas a gente
Dá para fazer, assim, eu acho uma conduta ok, mas a gente tem usado pouco, porque os trabalhos para neuropatia diabética não tem muita coisa com carbamazepina, mas a gente sabe que é uma medicação que pode, sim, ser usada para dor neuropática, né, e que tem uma boa resposta. Assim, na residência, o que é que a gente fazia, na verdade? A gente aumentava o tricíclico devagarzinho, que a residência é só SUS, né? A gente não podia prescrever duloxetina, venlafaxina, pregabalina. Então, a gente geralmente aumentava o tricíclico até uma dose, às vezes, ali de 75, e a gente fazia gabapentina pelo alto custo, né? A gente colocava o CID de dor crônica intratável, né? Que eu acho que é R50, não me lembro bem, e prescrevia gabapentina. E a gente meio que deixava a carba mesmo só para casos... Eram poucos casos que a gente fazia carba, entendeu? Porque a gente acabava conseguindo manejar com a gabapentina do alto custo. Você sabe se aqui está tendo em Mossoró, GABA? Tá, eu estou na dúvida se tem gabapentina ou pregabalina. Se eu não me engano, acho que tem até pregabalina, é uma coisa que eu tenho que conferir, mas... Eu também tenho que... Ou os dois. Eu também tenho que ver, porque faz tempo que eu não prescrevo gabapentoide pela farmácia de alto custo, mas lá na residência, na minha época, não faz tanto tempo, assim, uns 2, 3 anos atrás, a gente só tinha gabapentina. O bom da pregabalina pode dizer. É aquela coisa, tem mais falta, né? O pior que eles começam a tomar e depois acaba, né? Exato. Aí para o tratamento, é complicado mesmo, assim, se eu não tivesse gabapentoide e eu já tivesse numa dose alta de antidepressivo tricíclico, no SUS, eu faria carba, assim. Agora, tipo, quando a gente pega estudo tal, não tem muita coisa com carba, assim, para neuropatia diabética. Mas eu faria, porque, enfim, né, é uma opção dentro das possibilidades do SUS. Entendi. Obrigada. Sim. Aí, vamos lá. Opioides, eles não são recomendados nem como primeira nem como segunda linha pelo risco de dependência, né? Eu geralmente deixo só, assim, tramadol, paco, deixo só para uso muito esporádico, se o paciente tiver um dia muita dor, mas na prática não funciona tanto e tem esse risco de dependência. Tem outras coisas, como, por exemplo, capsaicina tópica, lidocaína PET, que tem menos evidência, mas existem trabalhos e é uma coisa que eu uso na prática quando o paciente tem contraindicação à medicação oral. Essa semana, faz uma semana passada, a gente atendeu na UFES uma senhora que tinha neuropatia e não era diabética, né, mas era uma polineuropatia, e ela era renal crônica, não dialítica, e ela estava quase em diálise. E ela já estava usando a gabapentina numa dose que para a função renal dela era uma dose já boa, e tinha muito medo de associar outra medicação e, enfim, e gerar um dano ao rim, né? E pediu para a gente tentar alguma coisa tópica. E aí, nesses casos, eu geralmente considero a capsaicina ou a lidocaína PET. A lidocaína PET é o toperma, só que o problema dele é que ele é muito caro. São adesivos, né, que você coloca à noite na planta do pé ou em outro local que tenha dor neuropática. Agora, sim, eu percebo que se o paciente, por exemplo, uma neuralgia pós-herpética que está com pele íntegra, ou um paciente que tem uma neuropatia mais aguda. Uma vez eu atendi uma senhora que teve uma neuropatia depois de uma lesão das fibras finas depois de uma queimadura, e ela ficou com uma dor neuropática terrível. Esses pacientes podem se beneficiar muito desse PET de lidocaína, porque é uma coisa temporária, que você deixa ali só por 1, 2, 3 semanas, limpa a pele tem que estar íntegra, né? Limpa a pele, coloca o adesivo à noite e tira no outro dia, 12 horas depois. Isso aí a gente fazia muito pouco na residência, porque é caro, a gente não podia prescrever, mas eu tinha um chefe de dor, Dr. Fábio, que ele, quando o paciente tinha mais condição financeira, às vezes ele fazia, e eu comecei a fazer isso no consultório, e realmente, às vezes, a pessoa que está com uma dor muito, muito intensa, meio aguda, assim, ajuda muito.
E a capsaicina tem que ter o cuidado de pedir para o paciente usar luvas ou não levar a mão ao rosto, né, depois de usar. Eu uso pouco capsaicina, mas também é uma opção que alguns pacientes se dão bem. E hoje eu trouxe outro ponto que estava no artigo, que são as terapias modificadoras. Isso aqui, eu sinceramente não tinha quase nenhum contato. Vou mostrar o que são essas terapias modificadoras. São o ácido alfa-lipoico, a benfotiamina e os inibidores de aldose redutase. Alguém, não sei, Lige, os meninos não têm tanta prática, né? Mas, Lige, você vê algum paciente ou prescreve o tioctacid, milgama, algum desses? O tioctacid, né, eu já utilizei, mas o que é que acontece? Eles vão agir mais na fisiopatológica, né? Mas assim, o que acontece? Ele é caro e ele não dá o resultado imediato. Aí o que eu vejo na prática é que o paciente começa a tomar, acha que não melhora da dor e desiste. Pronto, era justamente essa minha opinião, Lígia, eu concordo com você. Vamos lá, eu nunca tinha prescrito isso na residência, assim, a gente não fazia, né, não fazia. E quando eu cheguei aqui em Mossoró, eu comecei a ver os pacientes usando, assim, a gente sabe que também, às vezes, tem coisa de indústria farmacêutica, né, que o pessoal da indústria farmacêutica visita os médicos e enfim, acaba mostrando o estudo, o pessoal se empolga e prescreve. Mas aí, esse artigo da Nature do ano passado é uma revisão de literatura que traz o que é que tem evidência e o que é que não tem evidência. Aí eu achei bem legal trazer, porque eu geralmente não uso isso, mas achei importante a gente trazer essas informações. Essa revisão, ela traz 3 estudos grandes, que são o Aladdin, o Sydney e o Nata. 3 estudos grandes com esse ácido alfa-lipoico, que agiria realmente na fisiopatologia, assim, em teoria agiria na fisiopatologia da doença, diminuindo a velocidade de progressão, né, melhorando a regeneração do nervo. Só que, assim, esse Aladdin teve melhora no score, mas não teve melhora no score principal. Esse outro aqui também mostrou algum benefício, mas e esse último, que foi o maior, com 4 anos de segmento, não mostrou diferença no desfecho primário, que era um score composto de neuropatia que eles usavam. Eles usavam vários questionários e vários índices neurofisiológicos. Mas teve uma discreta melhora em alguns scores. Por causa disso, o FDA não apoia, porque teve resultados conflitantes, tal, não apoia o uso, segundo a revisão, né, desse artigo que eu trouxe a referência no final. Então, assim, tendo lido isso, eu reforço a minha opinião, que é a mesma opinião que a sua, assim, né? É caro, eu acho, assim, muito dinheiro para pouco resultado, mas a gente tem que saber que isso existe, porque pode ser que no futuro existam estudos com doses diferentes, com resultados melhores, e a gente precise realmente passar a prescrever mais. Mas, assim, com o que tem de resultado até agora, meio que o preço não justifica tanto a prescrição. Mas como existem algumas melhoras em alguns estudos, alguns scores, tem profissional que prescreve. Exatamente, a ideia é muito boa, né? Porque seria um que conseguiria impedir a progressão, coisa que os outros tratam mais a dor e não conseguem, né? A gente vai ficar dependendo do controle glicêmico, mudança de estilo de vida, que isso às vezes é mais difícil ainda do que Então, assim, a ideia é boa, mas a prática é aquela coisa da medicina baseada em evidência, né? Uma coisa é a fisiopatologia e outra coisa é a realidade, né? Talvez isso evolua no futuro, tomara que sim. Mas eu achei bem interessante. Aí eles trazem também essa benfotiamina, que é o milgama, né? Que aumenta os níveis de tiamina intracelular e reduz os AIDS. Então, é como você falou, também teria uma ação na fisiopatologia da doença, podendo modificar a doença. Só que os estudos em vivo no ser humano não mostraram tanta diferença assim. Hoje mesmo, antes de vir para cá, um paciente me estirou a mão e perguntou se
o que é que eu achava dele tomar milgama. Eu pedi para ele falar com a médica dele, que tinha prescrito milgama. Mas e o artigo, assim, realmente traz isso, que não teve uma diferença tão significativa, embora in vitro, na teoria, na fisiopatologia, teria benefício, mas nos estudos em ser humano, estudos controlados, não mostrou tanta diferença. E tem esses inibidores da aldose redutase, que é o epalrestat, que são usados no Japão, inibem a formação do sorbitol, que, enfim, também teria um mecanismo de neurotoxicidade. É uma medicação que é hepatotóxica, e aí é liberada em alguns países, mas na maioria não é. Pelo que eu li, não tem no Brasil, nem nos Estados Unidos, é só mesmo parte do Oriente, ali, Japão. Não sei se você já viu aqui, mas eu nunca vi, realmente. Eu não conheço, não, essa aí. Essas três são as drogas que são, tipo, estudadas para agir na fisiopatologia da doença, mas nenhuma das três mostrou evidência, assim, tão forte a ponto de justificar uma recomendação formal. Orientações ao paciente. Lembrar, né, de orientar o paciente com relação aos cuidados com o pé. Limpar os pés, enxugar entre os pés, utilizar um espelho, já que é difícil olhar a planta do pé, né, utilizar um espelho para enxergar melhor. Checar os tênis e sapatos antes de vestir, né, ver se não tem nenhuma pedra, nada cortante. E diariamente examinar cortes, edema, fissuras, vermelhidão. Essa orientação é muito importante, evita realmente a formação de úlceras e evolução para formas mais graves, como a amputação. Aí, só algumas mensagens finais aqui para a gente lembrar, né? Então, a neuropatia diabética é uma complicação microvascular. Os principais fatores de risco são o tempo de doença e os níveis de hemoglobina glicada. É uma polineuro com comprimento dependente, né? Padrão bota e luva de predomínio axonal, causa principalmente degeneração axonal. Tem outras manifestações além da polineuropatia, como a plexorradiculopatia, as mononeuropatias, as neuropatias de nervos cranianos e a neuropatia autonômica. Deve ser feito o screening com exame físico e questionários anualmente. Controle glicêmico, modificações de estilo de vida e tratamento da dor são a base do tratamento. A primeira linha para a dor neuropática são os gabapentoides, os duais e os tricíclicos. Então, os 4 principais medicamentos, né? Amitriptilina, duloxetina, gabapentina e pregabalina. E orientações ao paciente. Só as referências que eu usei, né, as que eu citei ao longo da aula. E é isso.